Me ouviram? Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, pastor. Bom dia, Mari. Dia. Nós já estamos no 6º dia, né? Dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum, rumo ao lar. É o tema desse ano, né? Hoje eu vou escolher mais uma mulher para fazer a oração e também orar pelos motivos de oração. Eu gostaria, por gentileza, Caliana, você pode orar? Amém, minha irmã. Posso sim. Por gentileza, você tem a revista? Tenho sim, irmã. Tá bom, por favor. Veja quais são os motivos e aí você pode orar. E também pela nossa oradora Nisso, que irá fazer o sermonete para nós. Você fechou o microfone.
Pronto, amém, irmã. Tava me despedindo da minha filha que vai para a escola. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma noite na tua presença. Amém. Pai, aqui estamos reunidos em teu santo nome para engrandecer e para te agradecer por tamanha bondade, por tamanha misericórdia nas nossas vidas, Pai. Amém. Hoje oramos, Senhor, por maior aprofundamento aos estudos bíblicos e por uma disposição inabalável de fazer a vontade do Senhor. Amém. E pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aquelas que estão interessadas na programação do novo tempo, Pai. Oremos também, Pai, pelos nossos 5 amigos. Oremos pela Nice, né, irmã? Sim. Por ela, para que o Senhor venha abrandar seu coração, venha dar o conhecimento e que possamos, Pai, cada dia mais estarmos conectados com o Senhor, termos sede e fome da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós iremos ouvir mais uma mensagem da revista através da nossa irmã Nice. A Nice, ela é anciã aqui da ISD Central de Vila São Jorge Santos. Nice, a gente chama, o nome dela é Eunice, mas eu trato ela como Nice, pelo carinho que nós temos. Seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe e te use. Amém, obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia para todos. Bom dia, pastor. Que Deus os abençoe grandemente. Bem, amados, nós temos aqui em mãos uma revista que todos os anos tem como propósito ajudar o povo de Deus a se aprofundar um pouquinho mais na palavra e a se santificar, vamos dizer assim. Esse seria o objetivo maior, se separar para Deus, né? Aproximar-se mais de Deus. Tanto que, se você observar bem, a revista tem a aplicação pessoal, ela tem assim, a maioria das coisas que você lê nela está falando para você usar para a sua pessoa, para o indivíduo, para o individual. Então, essa revista nós estamos estudando pela manhã juntos, creio que todos nós aqui temos em mãos, e cada dia tem um tema muito importante e de necessidade para o cristão. Hoje nós estamos estudando Vencendo a Ameaça à Consciência. E como nós estamos vivendo em uma era que é chamada a era das fake news, né? Acho que essa palavra não, ou essas duas palavras, sei lá, fake news é uma só ou duas, eu nunca entendi muito bem. Eu não entendo muito de inglês, mas eu sei que nós estamos na era em que as pessoas estão falsificando quase tudo, e aí vem os golpes, e as pessoas, quando percebem, caíram em grande engano e ficam muito tristes porque foram enganadas. Pois bem, Vencendo a Ameaça à Consciência nos chama a atenção para a Bíblia Sagrada, para as verdades sagradas e para enganos que foram, é, que foram criados, que foram feitos pela religião, quando se juntou o Estado e quando se juntou o Estado com a Igreja, não dá muito certo, não deu muito certo, porque muitas desgraças aconteceram porque o Estado quer governar a consciência. Aliás, a Igreja, logicamente, se tornou, e o Estado se tornou um único poder e tentou de todas as formas, e até teve algum êxito por um tempo, de governar a consciência das pessoas. Enfim, manipular e tudo mais. Aqui nós temos como abertura da nossa lição de hoje a história de um homem que ele era colecionador de pedras preciosas. E ele estava em uma exposição de colecionadores. E nessa exposição, ele reparou que em uma tigelinha lá, empoeirada, tinha uma
umas pedras para vender a preços módicos, né? E estava escrito na tigela US$ 15. E ele observou as pedras e, com um olhar bem treinado de colecionador, de experiente, ele pegou uma pedra toda sujinha, empoeirada e percebeu que ela era diferente, era uma pedra cinza violeta e ele bem conhecia aquela pedra. E ele perguntou para o rapaz: Você está vendendo essa pedra por US$ 15? E o rapaz responde, né? O vendedor responde: Ah, você pode levar ela por 10 US$ 10 apenas. Ele comprou aquela pedra e saiu todo feliz porque ele tinha em suas mãos uma safira estrela, a maior safira do mundo. O valor estimado era de 1,7 milhão de dólares. Então, você viu que ele fez um ótimo negócio. E o vendedor, ele achava que era só uma pedra qualquer, sem importância. Bom, enfim. Outro dia eu estive no banco para retirar um dinheiro e eu tirei um dinheiro falso. Eu não sabia. E quando eu fui utilizar, era tão idêntico, tinha tudo que, pelo menos parecia, né? Que era um dinheiro normal mesmo, que era uma nota válida. E eu peguei a nota, não é essa daqui de 100, que essa daqui é claramente, né, falsa. Do outro lado, ela mostra quem é. Era uma nota de R$ 50, eu levei até um comerciante, fui comprar um brinquedinho para uma criança e o rapaz segurou a nota e me disse: Onde a senhora arrumou essa nota? Falou bem sério comigo, eu até me assustei. E eu falei para ele: Acabei de tirar no banco. Foi no centro de São Vicente, o banco e a banquinha onde se vendiam as coisas era em frente um do outro. Eu falei: Tirei no banco aí, acabei de pegar. E o rapaz falou para mim: Olha, ela é falsa. Falei: Vou voltar lá. Voltando no banco, eles me informaram que eu não podia provar que eu tirei lá, mesmo tendo papelzinho com horário, a quantia, eu não tinha como provar porque eu fui olhar quando já estava fora do banco. Enfim, perdi uma nota de R$ 50 e deixei de comprar o brinquedo da criança. Nós vivemos em uma época em que o erro se parece muito com a verdade, e às vezes até se misturam. E a gente fica com muita dificuldade de saber o que é certo e o que é errado. E comparando aquela pedra preciosa que o Roy, o colecionador, comprou naquela exposição, nós temos na Bíblia a maior riqueza oferecida a seres humanos. Talvez por ter tantas Bíblias hoje, de tantos jeitos e tão fácil, de tão fácil acesso, as pessoas geralmente não dão devido valor a essa riqueza que é oferecida a nós. E nós corremos o risco de ser enganados pelo inimigo justamente por não ter o conhecimento da verdade. Na ocasião da nota falsa, eu tive a chance de conversar com o bancário e perguntar para ele: como é que você sabe que uma nota é falsa só em pegar e olhar, mesmo sem testar? Ele me disse assim: quando nós estamos em treinamento, primeiro nós procuramos conhecer bem as verdadeiras. Conhecendo cada detalhe do que está na nota verdadeira, quando a gente pega uma falsa, só pela textura e alguns pequenos detalhes que às vezes são mínimos, a gente percebe que a gente está com a nota falsa nas mãos. Então, se nós estudarmos bem, que é o que a nossa revista de hoje, nosso tema de hoje nos chama, é para nós estudarmos bem a Bíblia Sagrada, para a gente poder se livrar dos enganos de Satanás. Porque a gente só vai saber se o que é mentira é realmente mentira se nós conhecermos primeiro a verdade. Porque conhecendo a verdade, a gente vai ter como comparar. Se você não tem como comparar, porque muitos vivem na mentira justamente porque só conheceram a mentira. Então, tem ela como verdade. É, na nossa, na nossa nosso estudo de hoje, nós somos chamados para prestar atenção, que em breve nós passaremos por um último engano de Satanás. Sabe, o anticristo vai fazer coisas incríveis e,
E isso, quando o cristão não está atento aos acontecimentos, quando não sabe o que previu as Santas Escrituras, o que disseram os profetas a respeito dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos do mundo, é claro que a contrafação vai pegar. E aquele que for pego pela contrafação, a contrafação é falsa verdade, né? É a falsificação de um produto ou de uma assinatura chamada de contrafação. E a Bíblia diz, acho que foi o nosso pastor, né, que estudou com a gente anteriormente, que disse que o Satanás, ele está escrito que no final dos tempos ele faria tantas maravilhas que chegaria a enganar, se possível, os próprios escolhidos, quer dizer, mesmo aqueles que conhecem a verdade a fundo, correm o risco de cair nas armadilhas de Satanás. Então, nós precisamos pensar nisso, nos aprofundarmos muito para que a gente possa se defender, porque nós somos indefesos, nós somos limitados, a nossa visão, né? A nossa inteligência, ela tem uma limitação, nosso conhecimento vai até onde a gente procurou, buscou, ele não vem até nós assim com muita facilidade, o conhecimento da verdade, que a mentira vem, a mentira nos é dada de bandeja dia após dia. Quando eu estava na igreja romana, na minha infância, eu recebi um livrinho que se chama Catecismo. Tenho o catecismo aqui nas minhas mãos. E aqui está dizendo que o terceiro mandamento ensina a guardar o domingo. Ensina que o domingo é o dia do Senhor. E aqui tem um outro, que eu também recebi, que me ensinou a adorar a Maria, dizendo que Jesus deve obediência a Maria. Então, os ensinamentos da mentira, que assim, as maiores mentiras sobre Deus, eu escutei dentro de uma igreja, né? Quem é que pode imaginar que a igreja que como é considerada a maior potência em ensinamento de religião, em conhecimento de Deus, vai estar enganando as pessoas, né? Eu achava que, né, que os crentes é que estavam errados, até conhecer a verdade. Então, nós estamos vivendo próximo a um momento em que logo teremos o erro antigo, né, com a roupagem nova, como diz aqui, né? Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado. Como eu falei sobre o domingo aqui, eu estava lendo essa revista aqui, ó. Não sei se alguém ainda tem Momentos de Alegria. Teve uma época que ela foi distribuída em grande escala, né? Essa revista é maravilhosa. Ela traz, assim, um conhecimento sobre o sábado, ela traz um refrigério à nossa alma impressionante. Então, como vou retomar a leitura, muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. Então, nós temos uma briga aí, o bem e o mal estão brigando pela nossa consciência, né? Pela posse da nossa obediência. Então, o domingo é a pedra angular do catolicismo. E o sábado, nós sabemos, é o selo de Deus. Então, se você não conhece bem as verdades sobre o sábado, você pode cair no engano, ou já caiu e está hoje, graças a Deus, na verdade, né? No engano da Igreja Romana. Então, o papado, o poder religioso da Igreja Romana, né? O representante da Igreja Romana, quer fazer dar um jeito de mostrar de forma diferente que eles estão certos, nós estamos errados, ou eles estão certos e a Bíblia está errada.
O que é interessante é que eu tenho uma Bíblia católica, que tudo que tem na minha Bíblia tem nela, com exceção daqueles livros extras, né? Então, o papado é aquele que tem a dignidade de papa, né? Tem o título de papa. O nosso Deus está nos chamando aqui, no último parágrafo da página 22. Ele tem uma mensagem especial, ele está nos chamando para sermos seus embaixadores. Aliás, quando ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirou do engano para a verdade, ele nos chamou justamente para sermos embaixadores dele. E olha, embaixador é uma pessoa muito importante. É o título que se dá à categoria mais alta no campo diplomático, né? Embaixador é um representante de honra, né? Um representante de categoria, né? E de alta categoria, ele é um representante diplomático. Então, nós estamos aqui como representantes de Deus, como embaixadores dele. E nós somos convidados por Deus para buscarmos mais a verdade, nos aprofundarmos cada vez mais, procurarmos observar direitinho, porque mesmo as igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, elas acabam caindo, né, no erro, acabam caindo no erro de imitar a igreja romana e tem o domingo como dia de guarda. É interessante, é que não está na Bíblia, mas o pessoal insiste em fazê-lo, né? Por uma questão de ter sido, a sua consciência já ter sido trabalhado lá atrás, e de ser mais fácil obedecer ao Estado, obedecer ao poder religioso que, vamos dizer assim, dominante, né? E do que ir contra e ter problemas com isso. Nós sabemos que todo cristão adventista tem suas dificuldades nos seus trabalhos, na sua, às vezes na vida familiar, né? Dentro da própria casa, devido ao fato de ser um guardador do sábado. Então, em algum lugar lá no passado, que nós bem conhecemos e não dá tempo de estudarmos sobre isso, as verdades foram mudadas por um inimigo de Deus que quer que o ser humano faça as coisas de forma errada para agradar a ele, ao demônio. E do sábado para o domingo, há uma diferença muito grande em tudo que você vê na Bíblia Sagrada, porque o domingo na Bíblia é citado apenas como o primeiro dia da semana. E nós sabemos a importância do sábado, o quanto ela vale, o que ela representa para Deus e o que o sábado deve representar para nós. A guarda do sábado representa muito para nós. Quando Deus chamou o seu povo lá no deserto, quando tirou o seu povo do Egito e o chamou, ele o chamou para representá-lo, né? Para propagar o seu nome, né? Difundir o reino de Deus, e ele os chamou também para guardar o sábado, mostrou para eles a santidade do sábado de uma forma fantástica, através, né, daquele momento em que o maná, a comida deles, caiu lá do céu. Ele mostrou a importância do sábado. E eles guardando o sábado, a intenção de Deus era que as pessoas observassem e dissessem: esse povo é estranho. Tem um dia na semana que eles não trabalham, não vão buscar nem a comida no campo, né? Por que será? E assim chamando a atenção para a soberania divina, para o selo de Deus, para o sábado santo. Então, amados, se nós queremos sermos transformados de verdade, se nós queremos ter a nossa consciência voltada apenas para as coisas do Senhor Deus, se tomamos um dia a decisão de servir e de seguir aquele que é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, cujo selo está no Sábado Santo, nós precisamos estudar a Bíblia. Estudar, sabe? Comunhão pessoal, buscar, assim, por muitos sermões que você escute, por muitas coisas que você veja que fale sobre o sábado, não há nada mais profundo do que você se ajoelhar e suplicar a Deus que venha, ao Deus Espírito Santo, que venha trazer a você o verdadeiro entendimento do que Ele quer falar para você. E quando abrimos a Bíblia, Deus está falando com a gente.
Não tem coisa mais agradável do que ouvir a voz de Deus. E não tem coisa muito mais agradável, e tem coisa mais agradável ainda, no caso, existe coisa mais agradável ainda, que é ter o prazer de obedecer, né? Então, a obediência vem de um coração transformado, porque o sábado foi transformado pela Igreja Romana como um dia sem importância, um dia de faxina, um dia de levar as crianças para brincar no parquinho, tem sua importância, é claro, mas não é exatamente para isso que foi feito o sábado, né? Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar realmente uma contrafação, o domingo como dia de guarda. Então, por favor, entreguem suas consciências àquele que a criou, que as criou, né? Para que nós possamos ter realmente uma obediência, é, uma obediência por escolha, uma obediência que não vem da emoção, mas da razão. Eu obedeço a Deus, eu faço o que Jesus pede, porque eu reconheço, compreendo e reconheço Ele como meu Senhor, meu Criador, e que um dia eu sei que vou prestar contas a Ele do que eu fizer de errado. Portanto, que a nossa consciência esteja sempre limpa, sempre diante do Senhor, de com uma de conformidade com as suas leis, com as regras criadas por Ele para os seus filhos e filhos amados. Ele fez as regras para nos proteger, para nos guardar, né? Para nos tirar do engano e não sermos servos do seu maior inimigo, que é Satanás. Então, você vale muito mais que aquela pedra preciosa que o Roy, colecionador, comprou, né, naquele lugar. E Deus o encontrou empoeiradinho, né? A poeira do passado, as mentiras que lhe foram ditas, porque eu escutei muita mentira na minha infância com relação a Deus. E fiquei muito feliz quando eu conheci o Deus verdadeiro. Então, eu estava adorando uma contrafação, certo? E estava adorando pessoas que já haviam morrido e que a igreja me ensinavam que eram santas e que eu só conseguiria chegar a Deus se fosse através delas. E eu aprendi que a única ponte até Deus é Jesus. Então, que o amor de Deus, que o Espírito Santo, que tudo venha lhe convencer de que do quanto você vale para o Senhor e lhe mostrar claramente o que é certo e o que é errado, sem que ninguém venha lhe enganar. Porque no final agora dos dias, nós estamos correndo para isso, né? Porque está andando tudo muito depressa e o tempo está acabando. E nós sabemos que o diabo vai fazer coisas impressionantes e com o propósito de nos convencer que nós estamos errados enquanto fazemos o que é certo. Coisa estranha, né? Então nós precisamos ter muito cuidado e só o Senhor Deus vai poder nos ajudar nisso, através do estudo das suas escrituras sagradas e conhecendo a verdade. Porque conhecendo a verdade, que é Cristo, ela nos liberta, ela nos tira do erro. Coisa boa é ser cristão, maravilhosa. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês, pedras preciosas do tesouro particular do Senhor Deus. Que a paz de Cristo esteja com vocês, hoje e sempre, e comigo também. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos nós. Amém. 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 Amém, Nice. Obrigada, que Deus te abençoe. Agora nós iremos ler aqui o motivo da ação missionária de hoje, para que depois você possa encerrar com oração. O Ok. motivo da ação missionária de hoje é: faça contato e ore com seus amigos de oração, apresente-lhes exemplos bíblicos de como Deus agiu de modo específico diante de necessidades semelhantes às deles. Vamos entrar em contato com os nossos amigos, eles irão falar, né, o que eles estão precisando e vamos mostrar exemplos de que Deus já fez grandes coisas, grandes milagres e que Deus pode ajudar os nossos amigos também. Aí você pode encerrar com oração, Nice, por gentileza. Tá bem, tudo bem. Então,
Vamos orar? Oremos. Pai amado, aqui estamos nós. Mais uma vez, o Senhor nos despertou. E o Senhor nos levou a sua palavra. Que coisa maravilhosa, Pai, é começar o dia na tua companhia, na companhia do Eterno, do nosso Senhor, aquele que nos criou, é aquele que nos compreende como ninguém. Pai, estamos aqui nessa live com várias pessoas que estão todas com a mesma intenção, o mesmo propósito, que é te adorar, é conhecer um pouquinho mais cada dia, ou até mesmo ouvir de novo o que já ouviram antes, às vezes por dezenas de vezes, mas que é tão agradável ouvir tua palavra, Pai, que nos traz conforto ao coração, nos traz força, traz alento à nossa alma. Pai querido, somos teus embaixadores nessa terra. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos sábios, para que possamos nos defender com a verdade, para a gente poder combater o erro, combater a contrafação. Nós queremos o céu, Senhor. Queremos alcançar o céu que o Senhor fez para nós. Tudo que o Senhor fez para nós é muito bom. E nós queremos, porque aqui na terra a gente só conhece coisa muito ruim. Nós estamos vivendo momentos terríveis, o Senhor bem sabe. E por favor, Senhor, não olhe as nossas deficiências, não repare, Senhor, os nossos erros. Perdoa, por favor, os nossos pecados cometidos até esse momento e nos abre hoje um novo horizonte para que a gente possa começar não só um novo dia, mas uma nova vida, uma vida de obediência, uma vida de paz e segurança, a paz que vem do céu, aquela paz que mesmo em meio à guerra nós podemos tê-la, porque está dentro de nós. Por favor, venha abençoar teus filhos, tuas filhas que estão nessa live e aqueles que não puderam entrar, para que possam, Pai, ser realmente portadores de boas novas, que possam pregar teu evangelho, contar para todo mundo que o Senhor é Deus e que tem algo maravilhoso para todos nós, que é a vida eterna, e que é a mais maravilhosa das pedras que nós conhecemos bem. O Senhor Jesus Cristo, nós a encontramos, é a nossa pérola de grande valor. E nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade, para que o Senhor Jesus, venha, quando vier nos buscar, nos leve a todos nós e nos coloque exatamente no lugar aonde o Senhor planejou para nós. Por favor, tem misericórdia desses teus filhinhos e filhinhas. Cuida de nós durante esse dia e durante toda a nossa vida, até que Jesus volte. Abençoe, por favor, o nosso pastor. Abençoe as pessoas que estão promovendo, Senhor, essas lives para que possam continuar fazendo isso, para que outras pessoas possam compreender tuas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, que nós pedimos essas bênçãos e certos de que o Senhor nos responderá, porque nos ouve, já as agradecemos. Amém, Senhor. Amém.